Espero vocês, então, no próximo encontro para decorar este bolo. Até lá. O doce que a vida precisa. Bom dia, como está? Bom dia. Hoje vamos começar a fazer uma decoração que será apresentada em vários programas e que é um hambúrguer de falso marzipan muito adequada para aniversários ou festas de adolescentes, por exemplo. E já iniciamos com este trabalho que, como disse, é feito em falso marzipan. Aqui já tenho a pasta estirada, como sempre, para adiantar um pouco o trabalho. Polvilho um pouco de maisena na bancada para não grudar e coloco esta pasta que tem meio centímetro de espessura. Para obter esta cor, vocês devem substituir uma parte do açúcar de confeiteiro por chocolate em pó e amassar muito bem. Agora, com um cortador redondo, corto assim, tiro a sobra e vou então ajeitando as bordas assim para ficar bem lisinha. Agora, com um boleador, vamos marcar a pasta. Assim. Vamos marcando toda a superfície. Se vocês não tiverem boleador, podem fazer também com os dedos. Vem? Vamos marcando bem a pasta, da forma que for mais fácil, com os dedos ou com um boleador. Fazemos assim, esta superfície bem irregular para parecer um hambúrguer bem natural. Colocamos agora em uma base pequena, assim, e vou pintar um pouquinho. Vocês já sabem que se não tiverem corante marrom, podem usar o chocolate em pó. Existem corantes marrons comestíveis, mas se vocês não tiverem, podem misturar o amarelo o vermelho e um pouquinho do azul ou verde e já vou obter o marrom. Dessa forma, a partir das cores primárias, vocês podem conseguir muitas outras cores diferentes. Vejam então como já vai formando o marrom. Viram como eu fiz? Vamos continuar então explicando sobre os corantes. Coloco para cá, ajeito aqui um pouco e vou agora diluir o corante com bastante água, este corante marrom que eu preparei. Temos que colocar bastante água porque tem que ficar bem líquido para pintar essa superfície e dar matizes neste hambúrguer. Lembre-se então que podemos conseguir o corante marrom a partir da mistura do verde com vermelho, ou do azul, amarelo e o vermelho, isto é, com as cores primárias. Assim vocês preparam marrom também para outros trabalhos que tenham que realizar. Vamos pincelar com corante também as bordas do hambúrguer. E esta peça de falso marzipan já fica pronta para depois então armar o sanduíche. Tiro então esta peça para explicar uma outra e deixo aqui à mão, porque depois vamos usar. Este sanduíche é bem completo e então vou explicar como fazer uma rodela de ovo cozido. Vou pegar a pasta que eu sempre coloco entre essas folhas de papel celofane para adiantar o trabalho e também para que a massa não se seque. Pego esta pasta já estirada e vamos fazer o seguinte. Polvilho um pouco de maisena sobre a bancada para a pasta não grudar. Cortamos um círculo branco e recortamos um menor no meio. Cortamos um amarelo do mesmo tamanho do círculo pequeno, colocamos um dentro do outro, assim. E agora vamos dar uma forma ovalada. Assim, vamos ajeitando para parecer melhor uma rodela de ovo cozido. Como vocês viram, é bem fácil de fazer. Vem? Já está pronto. Aqui tem algumas secas que também trazemos para cá para que vocês vejam bem. E essas estão então secas, são rodelas de ovo cozido, que é mais um elemento para armar o hambúrguer. Vamos ver agora como fazemos o pão. Pegamos o falso marzipan, que sempre devemos guardar em saquinhos plásticos para que não se seque.
Polvilhamos novamente com maisena a bancada e vamos estirar a pasta com 1 centímetro mais ou menos de espessura. Deixamos assim, bem grossa, a pasta. Pegamos um cortador um pouco menor que o usado para cortar o hambúrguer, pois quando o sanduíche estiver armado, a carne do hambúrguer vai ficar um pouquinho para fora. Arredondamos as bordas do pão, assim. Apoiamos agora nesta base e vamos também pincelar com marrom toda essa superfície até cobrir bem. Vamos ver agora o bolo já terminado, que continuaremos a apresentar no próximo programa, para terminar a outra parte do pão e os demais acessórios. Vamos usar todas estas peças para armar esta decoração, que é um hambúrguer, com muitos detalhes: as batatas fritas cortadas em palitos, os sachês de maionese, mostarda. Aí vemos então as clássicas batatas fritas palito, que sempre acompanham os sanduíches nos fast foods, onde se reúnem os jovens para um lanche. O hambúrguer, umas rodelas de tomate, que também vamos ensinar a vocês. O ovo, o pão de hambúrguer. É uma decoração bastante original que vai enfeitar muito bem a festa do pessoal jovem. Continuaremos então com este trabalho no nosso próximo encontro. Até lá! Confeitando bolos com açúcar da barra. O doce que a vida precisa. Bom dia. Bom dia. Hoje continuaremos a explicar o hambúrguer para terminar então com mais este modelo de decoração. Como vimos no programa anterior, aqui está uma das partes do pão, que é um círculo bem grosso de pelo menos 1 centímetro de espessura, feito com falso marzipan. Vamos, então, diluir corantes, como também expliquei no programa anterior, misturando cores primárias para obter o marrom. Vou diluir bem o corante marrom com muita água para ficar uma cor bem matizada, com muitas nuances e imitar o pão. Se a peça for pintada de maneira muito homogênea, não ficará com o aspecto que desejamos. Primeiro, pincelo assim, com marrom, e depois, com um pouco de amarelo, vou dando outras tonalidades e também nuances. Podem ainda aplicar um pouquinho de vermelho, assim. E vocês então continuam pintando até terminar toda esta parte do pão, toda a superfície. Não vou terminar por completo este trabalho, porque assim me dá tempo para explicar a vocês as outras peças que compõem este hambúrguer. Vocês podem deixar secar um pouco ou armar o sanduíche no mesmo momento. Vamos ver agora como fazemos as rodelas de tomate. É um trabalho bem simples, bem fácil. Aqui já tem o falso marzipan tingido com o corante à base de beterraba, e o único que temos que fazer é ir afundando com os dedos, assim, para formar uns triângulos na rodela, que é onde ficam as sementes do tomate. Como estas peças ficam um pouco cobertas pelo pão, vocês podem fazer essas modelagens de forma mais simples. Se quiserem, também podem usar um boleador para marcar mais os triângulos, ou mesmo com os dedos. Usem então o que vocês tiverem à mão. Depois, com um cartuchinho de glacê amarelo, vamos aplicar as sementinhas. Assim. E já temos essas rodelas de tomate prontas para armar o hambúrguer. Bem fácil são esses trabalhos e bastante originais, inclusive para uma festa de adolescentes. Tire então essa rodela de tomate que já está pronta. E por último, vamos mostrar como fazemos uma folha de alface, que inclusive é uma peça bastante fácil. Vocês vão recortar a pasta desse formato e marcar as nervuras da folha com um palito, dessa forma, para dar mais a aparência de alface. E se quiserem,
Assim, vamos marcando. Levantam um pouco a folha e afinam as bordas. Assim, pressionando com os dedos, para que fique mais natural. Uma hoja de verdura. Assim. E já temos então esta folha de alface pronta para ser usada na decoração. Levanto para que vocês vejam bem, é um trabalho bem fácil. Tiro a folha de alface, porque agora vamos armar o hambúrguer com todas as peças que fomos fazendo nestes 2 programas. Vocês podem forrar o bolo com pasta, ou se quiserem, podem cobrir com a cobertura de coco, que já ensinamos a vocês, ou ainda untar o bolo com o creme de sua preferência, porque sobre ele, então, aplicaremos o modelado de falso marzipan. Vamos, então, armar o sanduíche. Aplico um pouco de glacê aqui e vou colocar uma das partes do pão, que já está pintada, como vocês podem ver, com nuances de marrom. Coloco mais glacê e vou colocar agora essa peça, que é um retângulo de falso marzipan estirado bem fininho, para imitar uma fatia de queijo. Mais glacê e coloco o hambúrguer, que nós ensinamos no programa anterior. Agora vou colocar a rodela de tomate e de ovo, deixando um pouquinho para fora do pão, para que apareçam bem o tomate, o ovo, e aplicamos uns pontinhos no tomate para imitar assim as sementinhas. Assim. E depois colocamos a folha de alface. Aplico mais glacê e finalmente cobrimos com a outra fatia do pão e já temos armado este hambúrguer. Vamos colocar ainda as batatas fritas, que são uns bastõezinhos de falso marzipan, também pintados com nuances de amarelo e cortados para imitar as batatas palito, que geralmente acompanham estes sanduíches. Vamos ver agora o trabalho já terminado com todas as peças modeladas em falso marzipan. Aí está o hambúrguer, que explicamos passo a passo cada peça que o compõe. Esses sachês de maionese mostarda. E aí vemos também a mostarda saindo do sachê, que é glacê real colorido com corante amarelo e uma pisca de corante verde, e a maionese, que está colorida somente com corante amarelo. Todos os detalhes feitos com falso marzipan, o ovo, o tomate, o pão, enfim, todas as peças que estivemos explicando nestes 2 últimos programas. E as batatas fritas, lembrem-se que é falso marzipan. Vida precisa. Bom dia, como está? Bom dia. Hoje vou ensinar a fazer uma nova receita de pastilhagem. Vamos explicar uma pastilhagem que leva calda de açúcar. Queria comentar que a pastilhagem é, digamos assim, o ancestral dessas balas e pastilhas com sabor a anis ou menta e que hoje encontramos facilmente como guloseima. Antigamente, então, faziam pastilhagem com essência e cortavam em pedacinhos para servirem de bala, de diferentes sabores. Nós, que vivemos em climas quentes, que estamos aqui na América do Sul, utilizamos essa pastilhagem para substituir as construções feitas de chocolate que, devido ao clima, podem se derreter facilmente. Vamos ver, então, como é esta nova receita de pastilhagem, que é uma massa mole que estiramos e usamos para fazer construções, como, por exemplo, casinhas. Queria remarcar isso porque algumas pessoas me perguntam se podemos forrar bolos com esta pasta. Não, não podemos cobrir bolos porque é uma pasta mole e maleável enquanto está fresca, mas depois se endurece totalmente e fica como se fosse gesso comestível depois de 24 horas. Vamos explicar então. Vamos usar o açúcar refinado da barra, porque é muito melhor para fazer calda, porque é mais refinado e puro. Colocamos então o açúcar em uma xícara para fazer a calda. Tiramos isso. Despejo assim em uma panela e cubro com água. Água suficiente somente para cobrir o açúcar. E antes de levar ao fogo, vou mexer muito bem para misturar, para que depois o açúcar não se cristalize e nem se deposite no fundo da panela. Misturam bem e levam ao fogo.
Isso é bem fácil. Vocês deixam fervendo no fogo direto até que tome ponto de fio. Aqui já tenho essa preparação mais adiantada para continuar com a receita. E bem, quando a calda já tomou o ponto de fio, vejam um pouco a consistência. Deixe cair da colher assim. Observem como está espesso. Este é o ponto que a calda deve ter. Vamos ver agora o passo seguinte. Diluímos a gelatina em água, assim, e coloco primeiro a água e depois despejo a gelatina sem sabor em forma de chuva. Assim, para dissolver muito bem. Este passo é muito importante para que a pastilhagem saia bem. Se vocês quiserem, também podem dissolver a gelatina em banho-maria. Aqui vou fazer diretamente, mas sempre prestem muita atenção para que não se formem grumos de gelatina ao dissolverem, porque senão a pastilhagem não sai bem feita. Pego então a calda de açúcar e adiciono a gelatina. Vamos então mexer bem e deixar amornar. Misturem muito bem a gelatina já dissolvida em água com a calda a ponto de fio. Depois disso, e quando a preparação estiver morna, juntem o açúcar de confeiteiro. Vou adicionar o açúcar aos poucos para ir terminando a massa enquanto vocês então copiam a receita. Pastilhagem mexicana. 3/4 de xícara das de chá de açúcar refinado da barra. 1 colher das de sopa rasa de gelatina em pó sem sabor. 1/3 de xícara das de chá de água. 8 xícaras das de chá de açúcar de confeiteiro peneirado. Preparem uma calda a ponto de fio com açúcar da barra e um pouco de água. Dissolva a gelatina sem sabor na água sem que fiquem grumos. Junte a calda de açúcar e a gelatina dissolvida e misture muito bem. Adicione aos poucos o açúcar de confeiteiro peneirado. Se quiser, agregue essência a gosto. Vamos ver agora como continuamos esta receita. Vocês podem fazer a pastilhagem de duas maneiras. Podem colocar todo o açúcar indicado na receita neste momento ou podem preparar uma mistura que chamamos de massa-mãe. E vejam por que fazemos isso. Se preparamos a pasta com todo o açúcar, obtemos aproximadamente 3 kg de pastilhagem que dá para fazer umas 6 ou 7 casinhas de tamanho médio. Isto é, uma quantidade grande de pasta. Portanto, podemos fazer o seguinte. Das 8 xícaras indicadas na receita completa, coloquem somente 1/4, ou seja, 2 xícaras de açúcar, até conseguir um creme mole. Este creme, então, pode ser guardado na geladeira. Vamos ver, então. Guardam na geladeira e obtêm esta massa pronta. Assim, pegajosa e mole. Como vocês podem ver, podem guardar esta pasta por até um mês na geladeira em um recipiente fechado. Desta forma, cada vez que necessitarem, deverão agregar o açúcar e já obterão a pasta em seu ponto ideal. Isto é, uma massa elástica e que não grude nas mãos. Agregamos então o resto do açúcar de confeiteiro para começar a amassar a pasta. Podem também agregar o corante e a essência de sua preferência. Vamos amassando bem, até então que a pasta adquira a consistência necessária para ser estirada com um rolo. Vocês então continuam amassando bem e aqui quero mostrar como fica a pastilhagem, cujo procedimento já explicamos detalhadamente neste nosso programa. Devemos então adicionar o açúcar de confeiteiro até que a pasta adquira esta consistência. É nesse momento, com a pasta neste ponto, que podemos então estirar. Vou fazer somente esta parte. Então vocês estiram a pasta, cortam as peças, colocam sobre uma base e deixam secar até o dia seguinte para que fique bem seca e dura para armar construções. Espero que tenham entendido bem todos os passos desta receita para que saibam a que me refiro. Vida precisa.
Bom dia. Bom dia. Hoje vou ensinar vocês a fazerem rochas de açúcar. É uma preparação que depois de pronta fica com a aparência de rochas para poder decorar bolos. Vamos explicar então essa receita. Temos que preparar uma calda de açúcar com açúcar refinado da barra. E medimos da seguinte maneira. Pegamos o açúcar e vamos medir com uma xícara para que seja mais fácil. Necessitamos então de 5 xícaras de açúcar, que despejamos na panela e cobrimos com água, assim. Mexemos um pouco, para que fique bem misturado, assim, e que não fique nenhuma bolinha de açúcar sem umedecer. Assim, vamos mexendo bem. E vamos necessitar também de glacê real, que deve ser feito no mesmo dia, que será utilizado para esta receita. Isso é muito importante para que as rochas saiam bem feitas. Atenção, portanto, porque o glacê real deve ser preparado no mesmo dia, porque se for feito no dia anterior, essa preparação que depois deve crescer não vai sair bem feita. Façam o glacê da cor que vocês quiserem para fazer rochas coloridas. Deve-se cozinhar a calda de açúcar em fogo direto até atingir a temperatura de 143 graus. Este é um termômetro para caramelo de uso culinário. Deixamos assim dentro da mistura para medir então os 143 graus exatos. Se não tiverem este termômetro, devem cozinhar a calda até atingir ponto de bolha. Isto é, deve ficar com um ponto bem alto. Precisamos também de água e um pincel, porque enquanto a calda estiver cozinhando, temos que ir passando o pincel molhado com água nas bordas da panela, assim para que não grude e nem cristalize. Finalmente, necessitamos de uma caixa de papelão forrada por dentro com papel manteiga, porque vamos despejar a mistura da calda com o glacê fervendo aqui dentro para que cresça. O que vamos preparar então são estas rochas que vocês já podem ver aqui. Essas pecinhas, então, que são rochas de açúcar que podem também ser coloridas. Vou colocar agora a panela no fogo diretamente. E vamos limpando as bordas com o pincel molhado com água e esperar que ferva até os 143 graus. Enquanto vocês copiam os ingredientes, continuo fazendo esta calda que deve cozinhar por 20 minutos e já volto a explicar o próximo passo da receita. Rochas de açúcar. 5 xícaras das de chá de açúcar refinado da barra. Água, quantidade necessária. 2 colheres das de sopa bem cheias de glacê, feito no mesmo dia. Quando a fervura atingiu os 143 graus no termômetro, fazemos o seguinte. Adicionamos o glacê real, feito no mesmo dia, mexemos um pouco e despejamos toda essa preparação na caixa forrada com o papel manteiga. Muito cuidado para não se queimarem. Essa preparação é muito perigosa. Trabalhem sem que haja crianças por perto. Aqui sim, vamos bater para que o glacê se misture muito bem com a calda de açúcar. Vamos mexendo e batendo muito bem e observem agora como esta preparação cozinha e começa a subir, crescendo mais do dobro. Observem bem. Vejam como vai subindo esta preparação, que depois de terminada e partida em pedaços, vão ser as rochas nas decorações. Vem porque temos que forrar a caixa. Esta preparação cresce bastante e pode transbordar. Usem, portanto, uma caixa de tamanho adequado. Observem, então, que cresce bastante. E depois de seca, as rochas já ficam prontas. Durante 2 ou 3 horas, não mexam na preparação. Viram como cresceu? Vamos então deixar um pouco em repouso. Vejam como já tomou corpo esta rocha, que foi feita com açúcar da barra, que deixa os seus doces muito mais gostosos. À medida que vai se partindo, vai saindo uma fumacinha da preparação, por isso não devem tocar, porque está muito, muito quente.
Levanta um pouco a caixa assim para que vocês vejam melhor. E vou pegar depois uma outra caixa que já está com a preparação fria. E olhem então, vocês deixam esfriar e vou mostrar como ficam estas rochas. Vejam então como saem essas rochas, como ficam prontas. Temos rochas de açúcar para decorar muitas paisagens, cavernas. E aqui já tenho essas rochas frias para serem usadas. Que eu ponho aqui para que vocês vejam bem. E hoje então ensinamos mais essa receita que imita rochas. E lembrem-se que podemos também colocar corante no glacê real da receita para fazer rochas de diversas cores. É uma receita simples de calda de açúcar a ponto de bolha, feita com açúcar da barra, misturada com glacê real, feita no mesmo dia. Com estes ingredientes fazemos estas rochas para serem usadas em muitas decorações. Podemos fazer cavernas, grutas e muitas outras coisas. Espero que tenham entendido muito bem essa receita e nos veremos então no nosso próximo programa com muito mais novidades. Até lá! Confeitando bolos com Marta Balina. Oferecimento Açúcar da Barra. O doce que a vida precisa. Bom dia! Hoje vamos começar com uma série de programas onde ensinaremos a modelar e preparar docinhos para armar uma mesa cuja decoração será uma fábrica de brinquedos que produz bonequinhos, instrumentos musicais e que já passo então a explicar a vocês. Vamos ver hoje como decorar tamborzinhos. O primeiro que vocês têm que fazer é preparar uns cartõezinhos forrados com papel alumínio para servirem de base para os docinhos. Depois, vamos colar com um pouco de glacê um círculo de falso marzipan, que será a base do tamborzinho. Aplicamos novamente glacê e colamos o docinho, que pode ser um pão de mel, uma broinha, o que vocês quiserem. Pincelamos com clara todo o contorno e vamos colar uma tira bem larga de falso marzipan tingido de vermelho. Vamos fazendo assim. E juntamos e cortamos aqui. E a base já fica pronta. Pincelamos novamente com clara. Vocês devem fazer muitos destes tamborzinhos para colocar na mesa. E podem trabalhar em série, ou seja, repetem o mesmo passo em vários docinhos que já vão ficando prontos. Agora colamos então uma tirinha de outra cor. Assim, até juntar as duas pontas aqui. Pincelamos então a base e aplicamos na borda de baixo esta outra tirinha que já tenho cortada para adiantar o trabalho. Assim. E agora, com um cartuchinho, vamos decorar um pouquinho esta pecinha. Pego este que já está pronto para vocês verem. Vamos decorar então os lados do tambor. Vou aplicando estas linhas assim, que são bem fáceis, decorando assim toda a volta. Vocês continuam o trabalho e depois aplicamos uns pontinhos com creme de chocolate para dar mais detalhes. Assim. E agora pegamos dois palitos feitos de pasta de cor escura. Colocamos aqui em cima e vocês acabam de decorar todo o contorno, que vai ficar como este, que já está totalmente terminado. E assim temos esses docinhos feitos com broinhas, bolachas ou pão de mel decorados como tamborzinhos. Vamos ver então um outro docinho. Vocês terminam de decorar toda a volta. É um trabalho bem fácil. Aqui eu tenho essas bolachas que vamos cobrir com açúcar da barra. E vejam, vocês tingem o açúcar com corante, untam a bolacha e jogam o açúcar colorido por cima, assim.
que pode ser de diferentes cores. Pressionam um pouco para que grude bem e preparam várias bolachas com açúcar tingido de cores diferentes. Pego esta bolacha, que já está coberta com açúcar, e vamos modelar uma bonequinha. Aplicamos 2 linhas de glacê e nós já ensinamos muitas figurinhas e vamos fazer essa bonequinha com os bracinhos e as perninhas bem retas. Assim. Vamos modelando as perninhas, que são rolinhos, que eu dobro na ponta para fazer os pés, desta forma. Pegamos pasta de outra cor para fazer o vestidinho, pincelamos com clara e modelo um cone e vamos revendo todo este trabalho que já fizemos em outros momentos. Afundo este cone no meio, nesta parte, apoio sobre as perninhas como se estivesse sentadinha. Vou colocar o palito para a cabeça, que depois devemos retirar, lembre-se. Pincelo então todo o corpo para colar os braços. Modelamos manguinhas a partir de um rolinho que eu dobro e afundo um dos extremos. Fazemos a outra manga, viramos um pouquinho e vamos modelando o outro bracinho. E vamos ver agora a cabeça. Colamos este pedacinho para o pescoço, tudo feito de falso marzipan com detalhes bem simples. São bolachas decoradas com bonequinhas. Vamos modelar então a cabecinha, que pressiono no meio assim, aplico sobre o corpinho e vamos marcar com um palito os olhos e também a boca. Agora preenchemos os olhos com creme de chocolate em cartucho e aplicamos também o cabelo na cabecinha. Corta um pouco mais a ponta do cartucho e vamos aplicando todo o cabelo para terminar esta peça. Não se esqueçam de tirar no dia seguinte o palito que puseram para sustentar a cabeça. E enquanto vou completando todo o cabelo, assim, vamos ver onde podemos colocar todos esses docinhos. Já prontos. Aí vemos então as bonequinhas sentadas sobre bolachas cobertas com açúcar da barra, que sempre deixa os seus doces muito mais gostosos. São bonequinhas com diferentes vestidinhos, diferentes modelos. Aí estão os tamborzinhos feitos com pão de mel ou broinha. Vocês fazem muitos docinhos e colocam sobre esta mesa, que tem muitos detalhes. Esta bonequinha, que tem um chapeuzinho, as mãozinhas, os sapatos pintados com corante e pincel. Se quiserem, também podem colocar estas figuras de papel coladas em um papelão para completar a decoração. Nos encontramos então no próximo programa com mais novidades. Açúcar da Barra, o doce que a vida precisa. Bom dia! Hoje vamos continuar ensinando a fazer docinhos que imitam brinquedos para decorar a mesa, cuja decoração é uma fábrica de brinquedos. Vamos fazer barquinhos, aproveitando os tradicionais doces que vocês já sabem preparar. Vamos usar estas barquetes que vendem já prontas e que vocês também podem fazer em casa. Afastamos este, que já estão secos, e vamos encher as barquetes com creme de chocolate. Pode ser também outro creme, aquele que vocês preferirem. Este creme leva chocolate e licor e é muito gostoso. E depois se endurece um pouquinho. Pegamos estes palitos, que podem ser grissines, espetamos no creme e deixamos secar um pouco para depois continuar com a decoração. Espalhamos uns confeitos aqui para dar mais cor. Coloco para cá, jogamos os confeitos também em outro, e assim já temos a base dos barquinhos. Vamos ver agora com que terminamos a decoração. Cortei em folha de hóstia estas velas, mas se vocês não puderem conseguir este produto, que é comestível, podem cortar em cartolina para completar então
os barquinhos colando a vela com glacê desta forma, como vocês podem ver. Estas são planchitas de panássimo. Vem então que já temos os barquinhos prontos para serem levados à mesa. Podemos ainda aplicar uns pontinhos para enfeitar melhor e fazer as velas também com papel metálico. Este aqui já está com as velas decoradas. Observem. Retiro tudo isso e, como vocês viram, é um trabalho bastante fácil de ser realizado e também muito gostoso. E vamos preparar agora uns ursinhos de falso marzipan. Vou pegar aqui o material necessário. Então, para fazer um urso panda, vocês tingem o falso marzipan com uma pisca de corante preto para obter a cor cinza. E lhes mostro também outro ursinho, caso não consigam corante preto. Podem substituir parte do açúcar de confeiteiro por chocolate em pó e já conseguem a pasta marrom. Formo um pequeno cone, coloco o palito para segurar a cabeça, corto e no dia seguinte vou tirar pelo lado de baixo quando o bonequinho estiver bem seco. Não devem deixar porque é muito perigoso. Pincelamos bem essa parte, essa peça que eu modelei. E vamos modelar a cabeça combinando com outra cor, com a cor branca. Fazemos uma bolinha em branco. Sempre alisamos muito bem a pasta, assim. Bem liso, porque a carita. E já coloco sobre o corpinho e ajeito bem. Agora pincelamos a cara novamente para colar o focinho e os olhos. Com um pedacinho de falso marzipan da mesma cor do corpo, fazemos uma bolinha e pressionamos assim para marcar o lugar onde vamos aplicar os olhos depois. Fazemos agora uma outra bolinha achatada e colamos embaixo dos olhos, assim. Marcamos no meio com o palito e faço 2 furinhos aqui para preencher depois com creme de chocolate ou com glacê, como queiram. Vou rechear usando creme de chocolate em um cartucho e também aplico um pontinho de chocolate para o nariz. E na cabeça faço 2 furinhos para colocar as orelhas. Modelo uma bolinha com uma pontinha assim, coloco aí no buraquinho sobre a cabeça e vamos fazer as orelhinhas em cinza, porque assim fica mais parecido a um panda. Vamos então aplicando as orelhas e completando este ursinho panda. Com o palito marcamos um pouco o centro das orelhas, o que ajuda também a fixá-las melhor. E agora passamos a modelar as patas, que são muito simples. Estes bichinhos também podem ser colocados sobre docinhos, bolachas. As pernas são rolinhos, que eu dobro uma pontinha para fazer a pata e a outra extremidade corto na diagonal para colar bem no corpo. Faço a outra pata, corto e colo no corpo. Modelo agora os bracinhos, que são uns rolinhos bem simples, que eu dobro e coloco assim. Já temos então este ursinho panda pronto. Podemos inclusive colar um recorte de pasta sobre a barriguinha. Vamos ver agora como estes docinhos podem ser colocados na mesa. Aqui vemos então a mesa armada e os ursinhos, que podem ser feitos em cinza, como pandas, e também em marrom, com o falso marzipan tingido de marrom. Também podemos fazer esses barquinhos com o creme de chocolate, que vocês já conhecem. Forramos a mesa com papel crepom, espalhamos balas, confeitos, docinhos. E aqui vemos os ursinhos e os pandas alternados nesta fileirinha. Os pandas têm um recorte de massa colado na parte da frente do corpo e muitos outros docinhos e guloseimas. Aí temos também estas figuras de papel coladas em um papelão ou isopor.
Bom dia! Vamos continuar a apresentar outras pecinhas para compor a mesa da fábrica de brinquedos. Mas hoje vou também explicar como transformar um creme, que vocês já conhecem, e que vamos rever os ingredientes, em uma massa para modelar. Vocês se lembram do creme de chocolate? Bem, aqui temos então o doce de leite pastoso com chocolate dissolvido e um cálice de alguma bebida alcoólica, que pode ser o brandy ou licor, como preferirem. Com isso, fazemos este creme, que serve para fazer todos os detalhes e trabalhos de cores escuras, como os cabelos dos bonecos, os olhinhos. E vamos então transformar este creme em pasta, simplesmente agregando açúcar de confeiteiro. Assim. Vão adicionando o açúcar e mexendo bem. E quando já estiver consistente, colocam sobre uma bancada para continuar amassando à mão. Lembrem-se que são partes iguais de doce de leite pastoso e chocolate em barra dissolvido. Não usem o chocolate de cobertura porque secam muito rapidamente e não nos permitem trabalhar. E um cálice de bebida alcoólica para dar liga e ficar mais homogêneo. Aqui já vamos formando a pasta, que é bem simples, gostosa e fácil de fazer também. Aqui está. Agora já podemos colocar em uma bancada para ir amassando a mão. Vou pegar outra que já está mais adiantada. Aqui, vocês então continuam mexendo o creme com açúcar até que tome esta consistência. É uma massa que fica macia enquanto trabalhamos com as mãos, mas que depois se seca. Vamos modelar então umas peças bem simples. E vejam como posso trabalhar bem com esta massa. E vamos fazer uns pacotinhos de presentes embrulhados em papéis decorados. Fazemos um rolo bem grosso, cortamos em pedaços e para ficarem com os lados retos, vamos batendo assim com a espátula, dessa forma, e vamos virando para bater do outro lado. Porque fazer rolinhos é bem fácil, mas às vezes podem surgir dificuldades quando temos que fazer peças com os lados retos. Entretanto, vejam como é fácil conseguir isso com este simples trabalho. Quando tiverem todos estes quadradinhos e retângulos prontos, vão deixar secar sobre um papel manteiga de um dia para o outro, de preferência, para que fiquem bem sequinhos e prontos para serem cobertos. Tiramos então isto daqui, limpamos um pouco o açúcar da bancada e já começamos a lhes contar um outro segredo. Estas pecinhas podem ficar assim ou podem ser banhadas com glacê. Vocês escolhem a cor do glacê e o dissolvem com um pouco de água. Vocês se lembram do glacê fluido? Vamos cobrir uma por uma das pecinhas com o glacê da cor que vocês preferirem. Passo assim a espátula para cobrir bem todos os lados com o glacê. Passo levemente a espátula assim e sozinho o glacê vai escorrendo pelas laterais e cobrindo tudo. Estes docinhos ficam muito bonitos porque o glacê fluido ou mole pode ser de cores variadas. E dá também um acabamento muito lindo nessas peças. Se quiserem que a camada de glacê fique mais fina, batem um pouquinho a grelha, desta forma, e todo o excesso do glacê escorre para baixo. Depois vocês deixam secar e já podem colocar sobre papel celofane ou papel manteiga. Retiro isto e dentro de umas 2 ou 3 horas já vai estar seco e vamos ver então alguns docinhos que já estão aqui cobertos com o glacê fluido. E vamos trabalhar agora com cartuchinhos de glacê para decorar estes presentinhos. Como vocês podem ver, o lado de baixo se vê o chocolate, a massa de chocolate.
Sobre esses docinhos vocês decoram o que quiserem. Mas atenção, porque para fazer este trabalho de decoração, vocês devem usar o glacê a ponto nos cartuchinhos, isto é, um glacê um pouco mais encorpado. Para as pessoas que estão começando a trabalhar com estes materiais, quero lembrar que o glacê é feito com uma clara de ovo batida, com açúcar de confeiteiro, peneirado e suco de limão, nada mais. Depois, podem agregar também corantes, para atingir de várias cores, corantes sempre comestíveis. Pegamos uma outra cor e vamos aplicar uns pontinhos. Vocês vão imitando os pacotes embrulhados para presente. Como vocês veem, é um trabalho bem fácil, que não requer muita técnica. Vamos aplicar agora um laço aqui, bem grande. E trago para cá estes docinhos que já estão prontos e vejam como ficam coloridos e bonitos. Vamos ver agora onde podemos colocar estes docinhos de chocolate decorados como pacotinhos de presente. Vejam como ficam bonitos junto com os demais elementos desta mesa que estivemos explicando nos programas anteriores. Observe então a decoração destes pacotinhos de presentes, tudo feito com glacê em cartucho, laços, fitinhas. É muito importante neste trabalho a combinação das cores. E assim vocês elaboram mais estes docinhos para acabar de completar a decoração desta mesa que vocês veem com muitos presentes. Vida precisa. Bom dia. Hoje vamos continuar com a decoração que começamos no programa anterior, que eram caixas de surpresa e uma delas com um palhaço saindo de dentro. Aqui já tenho este bolo coberto, que tornei por dentro para imitar uma caixa. Vamos colar aqui com glacê esta peça maciça de falso marzipan amarelo, que já está meio seco, para poder adiantar o trabalho. Pincelamos a parte de cima com clara de ovo para colar uma peça como se fosse um pescoço. Vocês podem colocar ou não esta parte, porque isso vai servir para deixar a cabeça um pouco mais alta. E assim já começo a modelar a cabeça deste boneco, que é uma figura muito engraçada. Para conseguirem cor de pele, na pasta adicionem uma pisca de corante alaranjado e, se não, um pouquinho de cor de rosa e amarelo para obter uma cor parecida. Modelamos, então, essa espécie de pera bem grande e vamos colocar sobre o pescoço. Aqui vou colocar um palito para que fique bem firme e poder trabalhar com mais segurança. Assim. E agora passamos a fazer os olhos. Vocês marcam a cara do boneco com um boleador ou simplesmente com os dedos para irem se acostumando a trabalhar com o que vocês tenham à mão. Faço então 2 buracos, assim. E já temos o lugar dos olhos bem marcados. Pincelo com clara, aqui também, para colocar depois o nariz. E com pasta americana ou pasta de mel, que são mais brancas que o falso marzipan, ou mesmo com falso marzipan, vamos preencher os olhos. Desta forma. Fazemos uma bolinha e pressionamos bem. E vamos a pressionar, assim já temos. E assim vamos fazendo a base dos olhos. Vamos colocar um nariz bem grande. Assim, com falso marzipan. E com a massa de chocolate que ensinamos há pouco tempo, que é o creme de chocolate amassado com açúcar de confeiteiro, modelamos 2 bolinhas menores e pressionamos aqui. Como se o palhaço estivesse olhando para cima. E assim completamos os olhos. Aplicamos agora umas sobrancelhas bem grandes. E também colamos com clara de ovo. A outra sobrancelha, e vamos completando esta figura, que não é muito difícil de ser elaborada e que é bem engraçada. Com uma esteca, abro a boca do boneco, assim, desta forma,
E pincelo também com clara de ovo, sem bater, para colocar uma língua para fora. Porque tem que ser uma figura... Para que fique com uma cara bem engraçada. Com maçapã roxo. Formo a língua com falso marzipan vermelho, marco no meio um pouquinho, afino levemente a ponta para introduzir bem e já temos a boquinha pronta. Agora vamos a ponerle um pouquinho de rubor. Aplicamos agora um pouquinho de glacê. Um pouquinho de glacê. E que vou diluir com um pincel molhado com água. Com um pincel umedecido em água. Assim, desta forma. Assim. Para ressaltar então a cor das bochechas. Espalhamos muito bem. E agora vamos fazer o gorrinho. Aqui já tenho a pasta estirada. E vamos pincelar bem toda a cabeça do boneco. Vejam, vocês recortam com tesoura o falso marzipan estirado em forma redonda. Colocamos assim sobre a cabeça e ajeitamos bem e recortamos depois toda a sobra de trás. Cortamos toda a sobra e depois vamos fazer uma borda. E agora faço um rolinho para colar como borda do gorro aqui na frente. É um rolinho bem grosso. Aí está. Assim, vamos modelando desta forma. Assim. Um rolinho bem comprido e grosso. E vamos colando na borda do gorro desta forma. E ajeitamos bem as pontas e corto assim o excesso. Vamos fazendo então uma cara bem engraçada. Agora, com uma esteca, vou ajeitando este pedacinho da pasta. E vou colocar agora umas pontas nesse gorro azul. Da mesma cor. Pincelamos. E vou modelando então as três pontas, assim. Vocês devem usar as cores que consigam. Vocês podem combinar acá. Vamos a poner colamos um bico aqui. Depois les voy a explicar como disimular. Ajeito bem. Outro bico aqui. Assim. Deste lado, assim. E outro do outro lado. E assim já vamos completando essa cabeça que parecia ser tão difícil. E que não é. Com o falso marzipan, então, vocês vão completando todas as pontas. Aqui vou aplicar glacê, para que vocês vejam então como fica essa figura pronta. E vamos ver onde colocamos este boneco e os demais detalhes que vocês podem agregar. Aí está a caixa que vimos no programa anterior, decorada com as sobras das pastas que vocês tiverem em casa, coladas com clara de ovo. Podemos também fazer essa espécie de espiral em falso marzipan para parecer uma mola que envolve o pescoço do boneco e decorar com muitos outros detalhes. Espero que tenham gostado. Bom dia! Hoje vamos rever a receita do creme surpresa para que vocês esclareçam qualquer dúvida que ainda tenham a respeito. Este creme é mais indicado para untar bolos e não tanto para rechear, porque se pode alisar com um pincel molhado em água quente para cobrir as superfícies de maneira uniforme, as superfícies irregulares e as uniões dos bolos. O primeiro que temos que fazer é pegar a gordura vegetal e colocar na batedeira. A gordura vegetal deve estar assim mole, a temperatura ambiente, para podermos trabalhar bem com ela. Colocamos então toda a gordura vegetal de uma só vez. Assim, se estiver um pouco dura, deixe um pouco fora da geladeira antes de usá-la. Neste momento, então, agregamos um pouquinho só de água. Vamos a cerrar la batidora. Preparo a batedeira e vou adicionar algumas colheres de açúcar de confeiteiro para começar a bater. À medida que o creme vai batendo, vamos colocando mais açúcar de confeiteiro.
Juntamos algumas colheradas, nada mais, e já começamos então a bater enquanto vocês copiam a receita. Creme surpresa. 7 xícaras das de chá de açúcar de confeiteiro peneirado. 2 xícaras das de chá de gordura vegetal ou manteiga. 1 xícara das de café de água. 1 colher das de café de sal, essência a gosto. Para usar a gordura vegetal, deixar por algumas horas fora da geladeira. Colocar toda a quantidade da gordura vegetal de uma só vez para bater, adicionar um pouco de água e algumas colheres de açúcar de confeiteiro. Continuar batendo a preparação e ir agregando aos poucos todo o açúcar de confeiteiro. Bem, aqui então já temos o creme pronto. Vocês podem inclusive bater um pouco mais e vejam a consistência que deve ficar. Observem. Este creme já está pronto. E vou contar agora para vocês alguns segredos sobre este creme surpresa. Este creme está preparado com toda a quantidade de açúcar indicada. Enquanto estão batendo o creme, vocês podem agregar mais ou menos açúcar para conseguir a consistência desejada. Este creme é parecido ao glacê real. Se quer um creme mais mole, coloco menos açúcar. E se quero com mais corpo, coloco mais. Vocês podem também agregar essência para dar sabor e uma pisca de sal para a preparação ficar mais leve. Vou agora tingir este creme que toma muito bem as cores. Adicionamos o corante comestível e já começamos a bater. Assim. Como vocês podem ver, já vai tomando a cor. Se vocês querem cores mais fortes, devem deixar o creme em repouso e depois agregar mais corante. E bem, como podemos conservar este creme? Enquanto vocês estão trabalhando com o creme, vou pegar alguns elementos para continuar explicando o próximo passo. Como dizia, enquanto estão trabalhando com este creme, devem deixá-lo coberto com um pano úmido. Todos os trabalhos que vocês queiram realizar e que não tenham que ficar duros e firmes, podem ser feitos com este creme ao invés de usar o glacê real. Então usem o creme surpresa no lugar do glacê real. E vão usar este creme da mesma forma que o glacê real. O glacê real, entretanto, seca e este não. Mas em climas úmidos se dissolve e este creme surpresa não se dissolve por mais úmido e quente que seja o clima. Corto esta ponta do cartuchinho com este creme. Pego também uma cartolina para que vocês vejam como usamos este creme. Como sempre, colo a cartolina na bancada para ficar mais segura. E vejam, com o cartuchinho vocês podem fazer estes traços decorativos, conseguindo então os mesmos efeitos que se fizéssemos com o glacê real. Fazemos aqui uma flor de 3 pontas. Assim, e vocês podem então realizar todas as decorações que fomos ensinando. É bem suave este creme para fazer estes arabescos. E vejam como também podemos aplicar com um saco de confeiteiro e um bico pitanga. Podemos fazer os mesmos trabalhos com as cores que vocês escolham. Vamos fazer agora uma espiga. Assim vocês voltam a ver esta técnica, porque no nosso próximo encontro vamos utilizar este creme surpresa que pode ser usado como cobertura. Como veremos então, para substituir o glacê real em trabalhos que não precisam
secar. Vamos ver agora onde vamos aplicar este creme. Aí vemos, então, está a maçã totalmente coberta com creme surpresa e adornada com esses bichinhos de falso marzipan. Cobre muito bem os dois bolos que foram sobrepostos, tapando a união. Este creme substitui perfeitamente o glacê real e permite fazer superfícies bem lisas, pincelando com um pincel molhado em água quente. Nos veja, hoje vamos explicar como fazer um bolo em forma de maçã que será apresentado em 2 programas e como utilizar o creme surpresa que já vimos e que serve para dar forma aos bolos. Para conseguir a forma de maçã, vamos preparar bolos assim, em forma de semi-esfera. Se vocês tiverem formas com este formato, devem preparar 2 bolos assim. Este aqui já está untado com doce de leite pastoso para grudar sobre o outro. Para a parte de cima, e caso não queiram fazer um bolo assim, podem preparar massa de rocambole e dispor em uma tigela em camadas intercaladas com creme. E assim vão armando um bolo até conseguir esta forma. Depois vocês deixam na geladeira por 2 ou 3 horas e depois desenformam. Aqui já tenho, então, a base da maçã armada e podemos colocar sobre uma base ou diretamente sobre o tabuleiro para armar a decoração. Lembrem-se, então, que o bolo mais pesado e compacto deve ser colocado embaixo. Vamos começar agora a trabalhar com o creme surpresa que vocês já conhecem. Este creme toma muito bem as cores e lembrem-se que vocês podem também utilizar, ao invés de corantes comestíveis já prontos, usar o corante que vocês mesmos preparam cozinhando beterrabas e utilizando a água da fervura para colorir. Vamos então untando a peça com o creme. Este creme é ideal não tanto para usar como recheio, porque existem outros cremes muito mais gostosos, mas sim para fazer trabalhos como este. Vejam então que vou aplicando o creme, assim com a espátula, e agora com um pincel molhado com água quente começo a alisar todo este creme desta forma. Vamos passando o pincel assim e o creme vai ficando mais liso e uniforme e cobrindo muito bem a união entre os 2 bolos. Com este creme também podemos misturar cores, que é o que vamos fazer agora com um pouco de glacê amarelo. Aplicamos um pouco de amarelo para dar uma nuance diferente aqui. E com um pincel, começo então a misturar as 2 cores, desta forma. Este efeito não se pode conseguir com outros cremes. Vamos alisando bem. E assim vocês vão cobrindo toda a superfície do bolo, sempre com o pincel molhado com água quente. Este trabalho, como vocês viram, é bem fácil. Vou retirar estas coisas daqui, coloco aqui e vou pegar um bolo que já está totalmente coberto com o creme surpresa. Vamos dar um acabamento melhor aqui, desta forma. E vamos ver agora como fazemos o cabinho, as folhas. Vou usar então o falso marzipan para fazer os detalhes. Com este pedaço de falso marzipan marrom, modelamos o cabinho, que é bem simples, a partir de um rolinho de falso marzipan amassado com um pouco de chocolate. Fazemos então um rolo, assim bem grosso, e vou modelando o cabinho, afundando um pouco a parte de cima. E coloco aqui em cima da maçã. Vamos ver agora como fazemos as folhas.
E vamos utilizar um pedaço de falso marzipan verde e estirar na palma das mãos. Fazemos primeiro uma bolinha e depois achatamos assim, vamos pressionando bem. De pasta, que agora com um palillo e agora, quando já está bem achatada, vamos marcar as nervuras com um palito. Este trabalho vocês já devem saber fazer porque foi apresentado em outros programas. Fazemos agora uns risquinhos menores aqui e depois vamos pincelar com um pouco de clara e já vou aplicar dando movimento, dobrando um pouquinho aqui, nesta parte da maçã. E agora eu vou fazer a outra folha para ir acabando este bolo em forma de maçã. Depois vamos agregar mais detalhes a essa decoração, como portinhas e uns bichinhos também feitos de falso marzipan saindo da maçã. E fazemos rapidamente esta outra folha, assim, com a palma das mãos, riscamos com o palito as outras nervaduritas. E assim vemos a aplicação do creme surpresa, que é muito adequado para realizar trabalhos deste estilo. Pego agora outros acessórios desta decoração, que são janelinhas e portas, e que vamos aplicar no próximo programa, juntamente com os bonequinhos. Vamos ver então como fica esta maçã depois de pronta. Vocês podem deixar simplesmente assim ou decorar com outros acessórios. Aí vemos então os bichinhos de falso marzipan saindo pelas janelinhas, que explicaremos depois, a porta, que pode ser de waffle ou recortada em pastilhagem ou mesmo em falso marzipan, o nome do aniversariante, a janelinha, tudo colocado em um tabuleiro já pronto. Nos veremos então no nosso próximo encontro. Até lá! Confeitando bolos com Marta Balina. Oferecimento açúcar.